Você pode pensar nelas como caixinhas onde você pode armazenar coisas, e essas coisas vão de simples strings, números, booleans, até dados mais complexos. Por exemplo, voltando a falar do sistema de e-commerce, digamos que você selecionou alguns tênis, alguns produtos e colocou no carrinho. Fazendo alusão às caixinhas, o que você na verdade fez foi criar uma caixa que poderia se chamar de Meu Carrinho e colocou dentro as informações dos seus produtos selecionados. Daí, quando você for finalizar a compra, é como se você abrisse essa caixa e pegasse as informações de todos esses produtos. Então, com o JavaScript antigo, tínhamos apenas uma maneira de criar uma variável, e era utilizando a palavra-chave var. Agora, com o moderno JavaScript, temos uma outra maneira, que é utilizando o let. Daí você pode me perguntar, por que precisamos de duas palavras-chave para definir variáveis? Por que var e let? Basicamente, o var funciona bem na maioria dos casos, mas tem alguns problemas na maneira como funciona. Seu design pode às vezes ser um pouco confuso. Então, o let surgiu para funcionar de uma forma um pouco diferente do var, preencher algumas lacunas e corrigir os seus problemas de processo. Não entraremos em todas as diferenças agora, mas você começará a descobri-las à medida que avançará no curso. Uma das diferenças é bem simples. Por exemplo, quando você vai usar var, pode criar a mesma variável quantas vezes quiser. O seguinte funcionará. Mas com o let não pode. O seguinte geraria um erro na segunda linha, informando que a variável meu nome já tinha sido declarada. Então, isso é uma decisão de linguagem sensata, porque não há razão para você criar novamente as variáveis. Isso só pode deixar as coisas mais confusas. Por essas e outras razões, recomendo fortemente que você use let, sempre que possível em seu código, em vez de var. Você só utilizaria o var se precisasse fornecer suporte às versões antigas do Internet Explorer com seu código. Como quase ninguém usa o Internet Explorer, eu não considero isso um bom motivo para fazer o uso do var. As estatísticas falam que apenas 2,7% utilizam o Internet Explorer, enquanto que o Chrome domina o mercado com 51,54%, seguido do Safari com 33,15%. Para mais detalhes sobre as especificações de suporte de cada navegador, acesse o link do canto do slide. Para usar uma variável, você primeiro precisa criá-la, e chamamos esse processo de declaração de variável. Para fazer isso, digitamos a palavra-chave let, depois o nome que você deseja chamar essa variável, seguido por um sinal de igual, seguido pelo valor que você deseja fornecer, no caso aí, Manuel. E um ponto e vírgula ao final de cada linha, indicando onde a instrução termina. Uma das grandes sacadas das variáveis é que elas podem ter seus valores atualizados. Ou seja, depois que uma variável foi inicializada com um valor, você pode alterá-la dando simplesmente a ela um valor diferente. Seria como abrir uma caixinha que guarda o nome Manuel, tirar o Manuel e colocar o Manuel Silva. Veja o exemplo aí no slide. Vale ressaltar que ao atualizar o valor da variável, não precisamos mais colocar a palavra-chave let. Porém, se você tem valores que não quer mudar ou que nunca vão mudar, então uma boa opção é usar o const. Const significa constante e é muito semelhante ao let. A principal diferença é que seu valor não pode ser alterado. Existem muitas razões pelas quais você deseja fazer isso, desde segurança até depuração e compreensão de código. Então, digamos que você está em um cenário que precisa armazenar um valor que nunca irá mudar. Por exemplo, pi matemático, número de horas de um dia, número de dias da semana. Então, você usa o const. Daí você pode me perguntar, mas Manuel, e se eu quiser, posso ficar usando só o let? Poder você pode, porém não faz sentido criar uma variável que nunca irá mudar de valor e dar essa possibilidade de mudança. Além de que isso pode ser muito perigoso. Uma vez um colega meu de trabalho passou horas tentando achar um erro em seu programa, porque uma operação entre variáveis estava retornando um resultado inesperado. Fomos analisar o código e descobrimos que uma das variáveis que deveria armazenar um valor imutável estava sendo alterada. Então veja só, ele perdeu horas com isso e tudo isso poderia ter sido resolvido usando o const. Porque no momento que ele tentasse alterar o valor, retornaria um erro e ele iria avaliar se fazia sentido ou não a alteração da variável. Bem, a hora que você já sabe o que é uma variável, como é declarada e a diferença entre let e const, vamos lá aplicar esse conhecimento.